Quem daqui chegou a ler o post que o Akita colocou no blog dele essa semana, falando de cowboys? Alguém aqui já leu? Levanta a mão. Tá. Que tem também a ver com um pouco com esse post que o Akita falou de... Eu quero dar a minha visão sobre o que ele falou. Então, quando ele falou... Teve uma discussão lá no blog que o cowboy entrou lá, né? E basicamente, então, só para resumir, o post dele falava que tinha um pedaço lá do post, entre várias coisas, ele estava falando de programadores cowboys, que eles estão sempre consertando, eles estão sempre que dá algum problema, eles vão lá rapidinho e consertam, e aí o chefe deles, como não entende nada de código, então ele acha que esse cowboy é um cara muito bom, porque toda vez que ele precisa ele conserta, mas na verdade ele está consertando os erros que ele mesmo criou, né? E ele fala que existe, o Akita, estou falando o que o Akita falou. Tudo bem que eu concordo, mas que é polêmico, mas que existem desenvolvedores e codificadores. É isso? Foi esse termo que você usou. E aí eu vou dizer a minha visão do que a diferença entre o desenvolvedor e o codificador. E o cowboy, ele colocou assim, dando esse exemplo, ele falou assim, que o cara que é desenvolvedor mesmo, ele pega o negócio como se fosse um osso mesmo, que ele é um cachorro, ele vai lá e resolve até o fim, ele quer resolver, então ele não tem hora para ir embora, ele se dedica, ele se mata e vai lá e resolve o problema, ele é muito dedicado, né? E aí alguém falou assim, não, mas eu quero ter minha vida, eu não só trabalho, né? Esse cara falou, o cowboy, e eu quero receber meu cheque no final do mês e é isso aí, né? O cowboy escreveu isso daí. Não sei quem é o cowboy, mas é ele. Então, o cowboy ele tem uma visão de que existe trabalho, né? E só. E aí todo o resto é fora do trabalho. E eu tenho uma outra visão. E essa visão tem a ver com uma coisa que um cara chamado Domenico De Masi falou já faz um bom tempo. Alguém já ouviu falar do Domenico De Masi? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Então, o Domenico De Masi, ele criou um conceito que eu vou explicar para vocês e que eu acho que é isso que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui e com o que o Akita chama de desenvolvedor. Na verdade, não é que o cara só trabalha, ele é um workaholic. Na verdade, o trabalho dele também faz parte da vida dele, ele também é diversão. Então não tem, eu agora estou em casa, agora estou no trabalho, porque é tudo junto. Então a gente tem, na verdade, na esfera humana, a gente tem 3 esferas na nossa vida. A gente tem a esfera do trabalho, a gente tem a esfera do estudo, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Então a gente tem que reservar um espaço do nosso tempo para estudar, para aprender. E algumas vezes esse estudo e esse trabalho, eles têm uma interligação. Então você tem uma parte onde você está estudando e trabalhando, né? E a gente tem uma terceira esfera, que a gente chama de jogo, que é a esfera onde você está se divertindo, onde você está brincando, onde você está descontraído, que é o que o cowboy faz quando ele vai para casa, mas quando ele está no trabalho ele não está, ele está só aqui, nessa esfera amarela, talvez nem na azul ele esteja. E o que a gente quer, o que a gente chama de desenvolvedor, na minha visão, é o cara que está aqui nesse meio aqui, é o cara que consegue fazer trabalho, estudo e jogo ao mesmo tempo. Ele está brincando, ele está aprendendo e ele está trabalhando. Eu acho que esse tipo de visão que a gente tinha que ter como desenvolvedor, como profissional. A gente não tem mais... antigamente, quando o Domenico De Masi fala que na era industrial isso era necessário, porque o cara ele tinha um horário para entrar, aí ele sentava na cadeira dele e ficava lá apertando parafuso o dia inteiro. E era só isso que ele fazia. Ele não criava nada. Ele simplesmente fazia um movimento mecânico de apertar parafuso. Só que essa visão acabou se estendendo para a nossa sociedade atual e hoje muitas coisas que na época as pessoas faziam, as máquinas fazem. As pessoas não precisam mais fazer tudo que é automatizado, tudo que é repetitivo, as máquinas fazem. E o ser humano evoluiu para uma ação de trabalho que é uma ação de pensamento, uma ação de criação. É só tudo que é criativo, a máquina não faz. A máquina faz o que é repetitivo. Então os testes automatizados são repetitivos, então o computador faz. Mas para criar esses testes, para pensar como eles vão ser, é o ser humano que cria eles. Para projetar o sistema, é o ser humano que vai fazer.
Então, como a gente não tem mais essa necessidade de entrar no horário, ficar lá 8 horas apertando o parafuso e depois sair e ir para casa e ser feliz, a gente pode ser feliz o tempo todo. A gente integra a nossa vida de trabalho com a nossa vida de casa. Então, em casa eu trabalho, quando eu estou no trabalho eu também penso em alguma coisa de casa. A gente tem uma vida mais integrada, como era na época medieval, onde as pessoas trabalhavam. Inclusive tem muita gente que trabalha em casa, hoje já é bem comum que as pessoas trabalhem em casa e então ela tá lá, aí a filha vem e dá um berro, começa a chorar, a criançada, aí o cara volta a trabalhar. Então existe essa integração, mas não tem mais tanta separação, principalmente quando a gente fala de internet, onde tudo, você pode estar em qualquer lugar, você tem um PABX virtual, se você precisar receber uma ligação. Então, e aí esse espaço do meio é o que o Domenico de Masi chama de ócio criativo, que é justamente esse espaço que a gente quer que todo mundo aqui passe a refletir sobre ele. E eu acho que o ambiente da próxima sede da LocaWeb vai facilitar muito, porque vai ter um lugar maior, com mais espaço, com eventualmente prática de esporte, onde você pode parar no meio do dia, fazer um esporte, voltar, você vai ter uma qualidade de vida muito maior. E aí eu queria deixar essa leitura como mensagem. Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua religião. Distingue uma coisa da outra com muita dificuldade. Ele almeja simplesmente a excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado, gente.